quando alguma família pergunta para você o que poderia ter levado meu filho a usar drogas? Você ouve isso? Muito. E o que você responde? São diversos fatores, né? Dentro da nossa sociedade existe muita oferta, né? Nós fazemos fronteira com 3 países que são responsáveis por 100% da produção da cocaína mundial, né? O Paraguai aqui embaixo produz 50% da maconha mundial. Aqui no Brasil, mesmo ali num dos estados do Nordeste, tem parte da maconha também é produzida ali. Então a gente tem muita oferta, né? E nossas fronteiras não são tão protegidas. Então, assim, a gente sabe que vai entrar droga aqui dentro, né? A sociedade sabe que vai entrar. A gente vai ter essa oferta. Então, parte disso, a gente sabe que vai ter a droga. As apologias que os jovens ouvem e a curiosidade que fomenta a Então, necessidade, a curiosidade. Exatamente. Então, assim, a oferta, a apologia, a curiosidade, né? Muitas vezes os pais acham que é o traficante que oferece a droga e não é. Muitas vezes é o amigo que está do lado que está oferecendo, né? A falta de conscientização, para mim, isso é o principal. Então, assim, se houvesse maior conscientização dos pais sobre o que é a droga, o uso, dos filhos, se tivesse uma maior conscientização dentro das escolas, né, do quanto isso é prejudicial, do que acontece, mas uma abordagem, uma linguagem hoje mais atual e uma conscientização melhor, eu acredito que isso evitaria maiores danos como tem. Eu concordo. Assim como foi feito com o tabaco, com o cigarro, assim, há algum tempo atrás, a mídia, uma mídia assim, em termos universal, onde todos estavam preocupados, ela teve um alcance maior na empresa, medidas sociopolíticas, públicas que atendiam e atendem, não é? Até hoje, locais que é proibido, assim, proibido mesmo, até em questão de ser o cara sendo convidado a se retirar em determinados locais, no próprio trabalho, restrição, quando se faz uma ficha, fumante, não fumante, a preferência para aquele que não é fumante. Então, se fez uma propaganda maciça do que é esse cuidado, não é? Com o cigarro, baixou muito. A gente viu que deu uma diminuição, sim, houve um respeito para aqueles que têm que fumar de tabela. Então, com as drogas, haveria necessidade de ter alguma consciência maior. Por exemplo, teve agora no mês de julho aí o Dia Internacional que a ONU coloca para que as escolas promovam durante uma semana de programações. Nós tivemos fomos convidados a participar através dentro da nossa cidade, como na sua também tem o COMAD, que é a Comissão Municipal Antidrogas. Certo. Eles normalmente vão encabeçar algum tipo de movimento para fazer esse trabalho. Nem todos, tem lugar que nem existe COMAD, tem COMAD que nem sabe que existe esse Dia Internacional. Nós estamos em escolas, eu perguntei em uma outra escola, vocês deram trabalhos essa semana, promoveram peças, coisas assim? Não, nada. Então é um Dia Internacional, que não se cobra programas, não se dá nota, não é? Então haveria necessidade por parte do corpo docente, dos diretores, maior empenho. É uma semana, já vou pegar um mês ou 15 dias para fazer trabalho e eleger grupos. Você vai falar sobre os males do cigarro, das drogas legais, das ilegais. Vamos ter um teatro, encenação, fazer com que eles sentissem o problema. Fazer uma outra escola, isso ainda porque foram levados coisas por uma iniciativa de um programa COMAD, que graças a Deus agora tem em São Caetano, e quem está lá no comando conseguiu fazer alguma coisinha, mas é pouco ainda daquilo que poderia se fazer, pelo menos durante o mês de julho.
dentro daquele dia que é significativo no meio estudantil. Então não tem esse interesse, como você colocou. Eu concordo. Mas ainda, eu acredito que já melhorou. Antes nós não tínhamos as políticas sobre drogas e ações não existiam. Hoje a gente já está vendo um pouquinho mais de interesse e esforço, mas ainda é muito pouco. Sem dúvida, sem dúvida. A gente percebe pelos CAPs que estão, assim, aos poucos, conseguindo equipar, ter uma equipe mais multidisciplinar, trabalhando com todos os segmentos setoriais das cidades, ampliando uma condição de dar essa cobertura, porque as pessoas chegam precárias dentro de um grupo desse. Agora imagine você um usuário de crack. Se não for internado, como é que ele vai se desintoxicar? Eu não conheço outra maneira. Então, nem eu. Na rua? Não, eu recebo impossível. Direto pessoas. Então, o CAPS ainda vai um bom tempo para entender, nós temos que internar isso aqui. Mas tudo bem, a família fica, eu sei que o telespectador fica muito interessado em saber assim, mas será que meu filho dá dicas? Será que ele tem comportamento que estaria me chamando a atenção? Fale alguns comportamentos para as famílias entenderem que ele dá sinal, sim, que ele está usando. Com certeza, sempre tem vários sinais, mas é bom frisar que a doença da adicção, a dependência química, é uma doença progressiva. Né? Ninguém começa... Pelo crack, né? Começa bebendo, começa fumando a maconha, começa cheirando a cocaína, mas não em grandes quantidades. Começa ali pelo final de semana, né? Começa ali com um dia, 2 dias, e depois isso vai aumentando as quantidades. E também os dias, né? Que isso vai acontecendo. E, paralelamente, os comportamentos vão sendo todos alterados. Vão sendo alterados, exatamente. Então, assim, e também vai alterando, esses comportamentos vão alterando todas as atividades, né? Vai alterando os comportamentos dentro de casa, né? Alterando os comportamentos dentro dos relacionamentos familiares, na escola, se ele já está num ambiente de trabalho também altera. E o que acontece, né? Por exemplo, fisicamente... Você pode, se é um usuário de álcool, de maconha, você vai ver ele com uma fala mais mole, né? Com as pupilas, muitas vezes, um olho avermelhado, né? Dificuldade para acordar. Para falar, né? Para participar. Exatamente. Com né? ele você não pode mais contar. Desmotivado, né? Se é uma droga que já deixa um pouco mais agitado, as anfetaminas, se é uma cocaína, um crack, você vai ver mais acelerado, o olho já... Aliás, nem pode mais contar com ele, porque ele não para, cria asas. e não para, né? Então, assim, mas nada começa de uma hora para outra, né? Ele não vai ficar fora de casa, até o ponto em que ele começa a faltar e ficar ausente de todas essas atividades. E a família, quando vê, por exemplo, assim, o filho chegando fora de horário, alcoolizado, no seu entender, o que essa família deveria fazer? O filho chega fora do horário. Ela não teria que olhar como esse filho chega. Como é que você vê hoje que ficou tão normal, jovem de 16, 17 anos, sair para balada e voltar de madrugada, e às vezes o pai nem sabe a hora que chegou? Com certeza, o pai tem que estar olhando e buscando informação de um profissional qualificado. Porque assim, o que eu percebo, o que os pais normalmente pensam, o que eles me falam, vou trazer para você o que eles me falam. Muitas vezes eles pensam assim, isso é uma fase, isso vai passar. Só que muitas vezes não é uma fase. Muitas vezes isso não passa. O filho está dentro da dependência química. E isso já está crescendo. Quando o pai chega a perceber, é porque isso já está acontecendo há muito tempo. Sem dúvida. Já pelo menos há uns 3, 4 anos. Quando o pai chega a olhar, já cresceu muito. Então, e aí, o pai não sabe o que fazer. E muitas vezes, quando ele faz alguma coisa, ele faz sem orientação e o resultado não é positivo. Quando ele chega para conversar com um profissional, um psicólogo, na área da dependência química, é importante que seja alguém que tenha experiência, que trabalhe nessa área, tá? Porque
Caso contrário, também eu percebo que não teve bons resultados quando consultaram profissionais da área da saúde, mas que não tinha especialização nessa área. Mesmo porque existe o preconceito, não é? Exatamente. E profissionais nessa área sempre mantêm o sigilo, que é outra preocupação dos pais, né? Os pais, quando chegam comigo, um dia eu fui preencher só uma ficha, né? E eu fui fazer isso no meu notebook, um pai simplesmente falou, mas é o seguinte, e se alguém roubar o seu notebook? E se alguém ficar sabendo os dados do meu filho e tal? Eu falei, mas, meu senhor, qual a possibilidade de alguém roubar o meu notebook e alguém saber o seu filho? O seu filho é alguém que pode ter alguma... Ele tem alguma... alguém pode prejudicar ele? E aí eu fui entender a preocupação desse pai, né? O medo dele, de alguém saber do filho dele. E eu falei, nossa, né? O quanto esse pai estava doente também, preocupado como filho, entendeu? Mas nós vamos continuar esse papo já, voltamos já, é só um intervalinho, bem rapidinho.